Glória a Deus, aleluia, a paz do Senhor, irmãos e irmãs. Aqui quem vos fala é missionária Nádia. Já deu seu glória hoje? Já agradeceu a Deus pelo fôlego de vida? Eu costumo dizer pelo fôlego de vida, porque só a gente ganhar mais um dia de Deus é uma bênção, né? Glória a Deus, vamos orar? Pai, muito obrigado por mais esse dia. Obrigado pela vida dos irmãos. Que o Senhor venha falar tudo aquilo que nós necessitamos, Pai. Que não seja mais eu nesse momento, mas o Teu Espírito Santo através da Sua palavra, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Não somos nada, né, irmão, sem o Espírito Santo. Hoje Deus me deu uma palavra bem abençoada, né? Glória a Deus. Que fica lá em 1 Samuel 2,12, onde fala sobre os filhos de Eli. Quem foi os filhos de Eli, né? Todo mundo conhece Ofni e Finéias, né? Eles foram criados dentro do templo do Senhor, né? Porque Eli era o sumo sacerdote e eles se tornaram sacerdotes também no templo. O Senhor tinha feito, né, uma promessa para a linhagem deles. Só que eles foram criados dentro do templo, desde criança, vendo o pai deles trabalhar na obra do Senhor, sendo um grande homem de Deus, né? Eles costumavam ouvir as histórias do pai deles sobre a época do Êxodo, né? Como Deus tirou o povo lá do Egito, as maravilhas, né, que Deus fez na vida do povo, e nem por isso, irmãos, eles estavam libertos, nem por isso eles tinham aceitado esse Deus como sendo Deus deles. Tanto é que aqui no 1 Samuel 2,12 começa assim: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Imagina, irmãos, filho do sumo sacerdote, eles eram sacerdote, eles trabalhavam, eles cresceram ajudando o pai dele, que era o sumo sacerdote, eles ofereciam sacrifício, eles tinham tudo tudo assim para experimentar eles tinham tudo para experimentar o que tinha de mais excelente na presença de Deus, né? Mas o que aconteceu com eles? O que aconteceu com Ofni e Finéias serve para nós nos dias de hoje como alerta. Que não importa eu ser filho de pastor, não importa eu me criar dentro da igreja, não importa eu estar 24 horas dentro do templo, se eu como pessoa, como ser humano, não aceitar esse Deus como meu único e suficiente Salvador, eu não ser liberto, não ser transformado, né, irmãos? Porque eles viviam a religiosidade, eles eram filhos do sumo sacerdote, eles trabalhavam no templo, e para os dias de hoje isso nos traz para pensar, né? Quantos de nós já não viu por aí pelas igrejas da vida, como eu digo, né? Muitos filhos de pastores no pecado, né? Mas estão no altar louvando ao Senhor, estão no altar em prostituição, muitas pessoas tocando nas coisas de Deus, né? Porque aqui os filhos de Eli, eles não se importavam com aquilo que era de Deus. E mais adiante você vai ver no 22, onde diz assim: era porém Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Aí ele disse para eles: por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que eu ouço de vocês. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor, pecando o homem contra o próximo. Deus lhe será o opróbio, pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. Imagina, irmãos,
Eli já era velho, ele ouvia as queixas do povo, porque eles maltratavam o povo, eles eram sacerdotes, eles trabalhavam no templo, eles maltratavam o povo, eles se prostituíam dentro do templo, eles pegavam as coisas sacrificadas a Deus, né? Os holocaustos, as ofertas, eles tocavam na oferta, irmãos. Isso aqui é um alerta para nós nos dias de hoje. Quantos de nós já não conheceu um Eli, um Ofni, Ofinéias, né? Porque a gente pega e muitas das vezes a gente até brinca, né? Mas não é algo para se brincar, é algo para nós meditar nos dias de hoje. O que aconteceu com eles é um alerta para nós. Aqui o pai deles era velho, ouvia do povo a reclamação sobre os filhos deles, sabia que eles se prostituíam dentro do templo, eles tocavam nas ofertas. Quantos de nós hoje sabe alguma coisa, ou vê, ou conhece alguma história, né, irmãos? Isso é para nós trazer como alerta para nossas vidas, que nós não venhamos levar as coisas de Deus relaxadamente. As coisas sagradas faziam parte da rotina deles. As coisas sagradas faziam parte da rotina de Ofni e Finéias. Faziam, eles se criaram ali. Eu imagino eles pequenininho, né, correndo pelo templo, vendo o pai deles pregar, ouvindo o pai deles contar as histórias do êxodo, como Deus tirou o povo lá do Egito, milhares de testemunhos, né? Ana, quando foi no templo orar, né, pedir pelo filho. Eu creio que eles estavam por ali, porque eles foram criados dentro do templo, só que o tempo de igreja não significa nada. As coisas sagradas para eles era parte da rotina e começaram a aparecer coisas comuns. Quantos de nós às vezes vê, né? Pessoas que foram criadas dentro da igreja, mas não tem mais reverência aqui. Para eles, as coisas de Deus começaram a aparecer coisas comuns, rotineira, as coisas sem ser corriqueira, né? No dia a dia, estavam tão acostumados a morar ali dentro do templo que não davam mais bola para as coisas de Deus, não se importavam mais, não tinham temor mais, porque a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus, que nós venhamos ter esse temor, que nós não venhamos ser que nem Ofni e Finéias só pelo nosso tempo de igreja. Tem muitas pessoas que pelo tempo de igreja vai perdendo a reverência com as coisas de Deus. Eu vejo pessoas pegando envelopes, né? Envelopes dentro da igreja e largando de qualquer jeito, atiro no chão, rasgo, sabe? Deixa tirado nas gavetas, não se importa. Irmãos, a gente tem que ter reverência. Por que muitas das vezes a vida da pessoa é travada financeiramente? Porque a pessoa não tem reverência. Não é porque o pastor levanta um voto no altar que você tem que pegar o envelope só para rasgar ou para deixar tirado ou para jogar no lixo. Eu vejo pessoas saindo de dentro da igreja e jogando no chão da rua. Irmãos, está faltando reverência hoje nas igrejas de Deus. Aqui Ofni e Finéias era um sacerdote. E o pai deles, Eli, era um homem já velho, diz aqui nessa passagem que eu li, ele ouvia tudo que reclamava dos filhos, só que ele não dava importância. Tanto é que aqui no 27 você vai ver, Deus levantou um homem de Deus, não diz o nome dele, mas um homem de Deus, para falar para Eli que estava tudo errado. Deus mandou esse homem dizer para ele: eu não te tirei da casa do teu pai, estando ainda Israel no Egito, nas mãos de Faraó, e eu te escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa do teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que você pisou seus pés nos meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares que eu te ordenei que me fizesse na minha morada? E tu que honra mais os teus filhos do que a mim?
para tu e eles vos engordo das melhores e de todas as ofertas do meu povo? Porquanto diz o Senhor de Israel, na verdade dissera eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora o Senhor diz, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Irmãos, Deus levantou um homem no meio da congregação para chamar a atenção de Eli, o sumo sacerdote. Era o profeta maior. Quantos profetas hoje que a gente conhece que tá que nem Eli, perdido, encobrindo pecado, só porque o filho é filho do pastor, fica no altar com a vida toda desregrada, vou encobrir o pecado dele porque é filho do pastor, só porque é amiguinho da irmãzinha tal, só porque é o irmão que o dízimo dele é alto, eu tenho que encobrir. Ele estava encobrindo. Aqui o Senhor diz claramente através da boca desse homem de Deus: você honra mais teus filhos do que a mim? Eu não te levantei dentro da casa do teu pai para te ser sacerdote, para te carregar minha estola sacerdotal, para você fazer sacrifício diante do povo? Agora você permite essas coisas lá, e Shuricanta, ela baixar dentro do meu templo, dentro da minha casa, a qual você deveria ter reverência, temor, você deveria ser o exemplo. Em outras palavras, né, irmão, Deus estava falando isso para ele. Aí ele disse: aquele que me honrar eu honrarei, mas aquele que me desprezar eu vou desprezar. É o próprio Deus falando. Que nós venhamos tirar isso como exemplo nos dias de hoje, que nós venhamos honrar as coisas de Deus, tudo aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos, seja o microfone, seja o envelope, seja você tá louvando na casa do Senhor, seja você limpando a igreja, não importa, irmãos, tudo aquilo que o Senhor colocar nas nossas mãos, nós temos que ter reverência, temor. O princípio da sabedoria é temor ao Senhor e as coisas que Deus nos concede. Porque a palavra é bem clara, Deus nos levantou como os reis e sacerdócio real no seu reino. Então eu sou, você é. O dia que você aceitou Jesus, que você abandonou a sua vida de pecado, você se tornou um sacerdote de Deus. Você não pode profanar o templo do Senhor. Alá, Shuricanta, Elabaxai. Quantas pessoas estão no templo de Deus? Quantas pessoas estão profanando os seus corpos? Quantas pessoas estão se prostituindo? Alá, Shurianda, Elabaxai, na casa do Senhor? Depois levanto as mãos para orar a Deus. Deus diz que ele vai honrar quem dá honra a ele, mas quem desprezar ele também vai desprezar. Quantas pessoas estão usando de falsidade diante da igreja, pastores em pecados no altar, pastores encobrindo pecado alheio, alai, Shuricanta, Elabaxai. Aqui Deus mandou um homem de Deus chamar a atenção de Eli e ele desprezou, porque aí o Senhor diz assim: o homem, porém, da tua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma. Na flor da idade, ser-te-á por sinal o que sobrevirá a teus 2 filhos, Ofni e Finéia, ambos morrerão no mesmo dia. O próprio Deus deu essa sentença, usou esse grande homem de Deus, a qual ninguém colocou o nome, ninguém precisou colocar o nome dele, só era um grande homem de Deus. Então, no meio da congregação, por mais que o pastor, por mais que alguém esteja no pecado, Deus vai levantar homens e mulheres de Deus, porque Deus não deixa profanar as coisas dele. A gente não deve zombar, a gente não deve desprezar as coisas de Deus. Aqui Eli estava desprezando. Deus chamou a atenção dele
E depois Deus usou o profeta Samuel, que era um menino, irmãos. Aqui, ó, no 3:11, o Senhor diz a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, ao qual todo o que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei, porque já não lhe disse que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizerem execráveis e ele não os repreendeu. Então, primeiro Deus chamou a atenção dele. Ele foi falar com os filhos, mas não usou a autoridade dele. Quantos pais dentro da igreja hoje não têm autoridade sobre seus filhos? Quantos pais, o filho fica correndo no meio da igreja, não chama atenção? Às vezes criança de 3 anos batendo no rosto da mãe, gritando enquanto o pastor está pregando. Aqui ele foi omisso, irmãos. Ele teve vários pecados, mas um dos pecados foi a omissão. Nós não devemos ser omissos na casa do Senhor. Alai, Shuricanta, Elabachai. Depois Deus levantou esse homem de Deus para chamar a atenção dele, dizendo que ele estava honrando mais os filhos dele do que a Deus. Deus disse para ele que ia tocar nos filhos dele. Deus falou para ele que ele ia tocar na descendência, na linhagem dele. Imagina, na linhagem, nos descendentes, não era só dos filhos, era na linhagem. Aí Deus, Eli continuou sendo omisso com pecado, Alai, Shuricanta, Elabachai. Aí Deus usou o profeta Samuel, que aqui era um menino. Se você for estudar, é que não dá tempo, é muito rápido. Se você for estudar, Samuel era um menino. Aí Deus levantou Samuel para chamar a atenção de Eli, que eu vou cumprir o que eu falei, você não deu ouvidos. Eu avisei sobre que os seus filhos estavam sendo execráveis aos meus olhos, só que você não repreendeu seus filhos. Quantos de nós, eu me coloco, irmãos, quantos de nós às vezes estamos na casa do Senhor, vendo coisa errada, e muitas das vezes a gente se cala lá, e Shurianda, Elabachai, você pastor que foi levantado para cuidar do rebanho do Senhor. Nós como pastores, as ovelhas não são nossas, nós temos que fazer ovelhas para o reino de Deus. O pastor que faz ovelha para si mesmo está pecando, não está tendo temor nenhum com a obra do Senhor. Nós precisamos ter reverência. Eli foi avisado, chamado a atenção. Deus teve que levantar Samuel, um menino, para dizer para ele: eu vou cumprir o que eu prometi. Você não deu ouvidos, você não repreendeu seus filhos. Muitas das vezes Deus está nos repreendendo. Usa uma pessoa, usa uma pregação, usa uma palavra, usa um vídeo na internet, e a gente se faz de surdo que nem Eli. Ele se fez de surdo, não deu bola. Só que aqui, ó, aqui no 3:17, ele falou para Samuel. Então ele disse: o que é que o Senhor te falou? Perguntou para Samuel. Samuel repetiu, falou tudo que Deus tinha dito para ele, que ia tocar na vida dos filhos dele, que ele não tinha cumprido com aquilo que era para ser cumprido, que os filhos dele se fizeram execráveis diante de Deus e que ele não repreendeu os filhos. Sabe qual foi a resposta de Eli para Samuel? Deus que usou Samuel para repreender novamente a ele. Sabe qual foi a resposta de Eli? É o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. Ele disse que era Deus que estava falando através da boca de Samuel. Ele confirmou, ele disse: é o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. Olha como ele estava. A pessoa vai se corrompendo, vai se acostumando com o pecado na sua volta, e chega um ponto que ela mesma já não sabe o que fazer, a separação do que é santo e do que é profano, irmãos. E para os dias de hoje nós temos que trazer como exemplo para nós, igreja de Cristo, que nós não venhamos se acostumar com as coisas, misturar o santo, alai, shuricanta, elabachai, com profano.
Eu vejo muitas pessoas com muito tempo de igreja que faz as coisas relaxadamente no altar. Não se preocupa, só se preocupa em mostrar para o homem, mas não se preocupa. As coisas têm que ser feitas com reverência para Deus. Nós não temos que aparecer mais que Deus, nós não temos que brilhar mais que Jesus, irmãos. Nós não temos que nos preocupar em mostrar para o pastor A, pastor B, para o irmãozinho, para a irmãzinha. Nós temos que fazer com reverência ao Senhor. Ele estava tão acostumado com o pecado, tão acostumado com as coisas imundas dos filhos dele. Ele não repreendeu os filhos, e mesmo assim, quando Deus usou um menino, Samuel, para chamar a atenção dele, ele confirmou que era Deus e ainda disse: faça o que bem lhe aprover. Não deu a mínima porque Deus estava falando. Então nós devemos trazer como exemplo para nossas vidas hoje aquilo que o Senhor nos concede, seja na sua casa. Você é sacerdote no seu lar, mulher. Você é sacerdotisa no seu lar. Deus te levantou. Você como sacerdotisa, faça com reverência as coisas para o Senhor. Você, esposo, cuide da sua esposa como se fosse a igreja de Cristo. Deus te levantou como sacerdote para você cuidar da casa do Senhor, mas da sua casa é a primeira igreja que você tem que cuidar. Deus vai te pedir conta, assim como eu pedi conta para Ele vai pedir conta para nós. Nós mães, nós temos que ter reverência ao Senhor, temos que ensinar os nossos filhos no caminho certo. Temos que usar da nossa autoridade contra os nossos... temos que usar de autoridade sobre a vida dos nossos filhos. Hoje as mães, os pais não têm mais autoridade, os filhos chegam a hora que quer, fazem o que quer, trazem coisas erradas para dentro da nossa casa e não falam, às vezes as pessoas não falam mais nada, como se fosse a casa fosse um antro. Eu vejo cristãos, irmãos, pastores, eu vejo pastores deixando seus filhos fazer da sua casa um antro de perdição, assim como Eli. Então nós temos que trazer esse exemplo de Ofni, Finé e de Eli para o nosso dia de hoje, para a gente não cometer os mesmos pecados, para a gente não acostumar com os pecadinhos, com os pecados encobertos, e quando vê, você está no altar, mas você está todo desconcertado com Deus. Não é isso, está amarrado em nome de Jesus. Que nós venhamos acordar a esperança, irmãos, enquanto o Espírito de Deus está chamando a nossa atenção como igreja, que nós venhamos acordar. Será que nós estamos misturando o santo com o profano? Será que eu estou tendo reverência na casa do Senhor, até em cuidar um banco na casa do Senhor? Se você não é pregador, você não é obreiro, você não é nada na casa do Senhor, nada entre aspas, não tem um cargo, mas você é membro da casa do Senhor, será que você está tendo reverência com as coisas do Senhor? Quando você vai num banheiro, vê uma torneira ligada, você tem reverência de cuidar da casa do Senhor? Você tem reverência quando você pega um envelope e quando alguém pega um envelope perto de você e joga no chão, você tem reverência? Nós temos que ter reverência com tudo, irmão, com as pequenas coisas, com as grandes coisas. Só que há esperança ainda aqui. Samuel se criou junto com os filhos de Eli. Samuel se criou dentro da casa do Senhor, glória a Deus. Aqui no 2:26 diz: mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Ele se criou no meio desse povo profano. Ele se criou vendo Eli sendo omisso com os filhos pecadores, mas Samuel não se corrompeu. Que nós venhamos ser como Samuel. Na casa do Senhor nós não venhamos ser profanos, só porque a irmãzinha fala mal da outra, eu também tenho que falar. Só porque o pastor põe a mão no dízimo, eu também vou colocar. Só porque o irmão não tem reverência no altar, está em prostituição no altar, eu também vou fazer isso. Não, Samuel aqui era jovem, crescia em estatura,
estatura, que você venha crescer em estatura espiritual, que você venha aprender através dessa palavra lá, e Shuricanta Elabaxai. Nós precisamos crescer espiritualmente, nós precisamos crescer na estatura e no favor do Senhor. Que as pessoas venham olhar para nós, que venham ver em nós Cristo, que a luz que brilha em nós tem que ser Cristo, irmão, que as pessoas não venham, que nem aqui as pessoas falavam mal dos filhos de Eli, que era o sumo sacerdote, permitia tudo isso, mas Samuel, a esperança ainda no meio do povo de Deus. Há esperança para nós, irmãos. Ainda existe pessoas que nem Samuel, que mesmo se criando ali um menininho, vendo tudo aquilo de errado, ele não se corrompeu. E foi um grande homem de Deus, tanto é que no 3:19 dizia assim: crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu Samuel, estava confirmado como profeta do Senhor. Glória a Deus, um menino que não se corrompeu, apesar de se criar ali no meio da corrupção. Um menino que não se corrompeu, não profanou o templo do Senhor, Alai, Shuricanta, Elabaxai. Tanto é que o Senhor diz que a palavra de Samuel não caía em terra. Tudo que Deus usava ele para profetizar, para falar, tudo que ele falava em nome do Senhor acontecia. E todo Israel conhecia Samuel e ele estava confirmado como profeta diante do Senhor. Que lindo, irmãos! Que nós não venhamos nos corromper, que nós venhamos ser esse Samuel no dia de hoje, a qual a igreja está tão corrompida, tão perdida nos pecados, na imundície. Deus está a ponto de vomitar muitos. Por que tem entrado tanta coisa no altar do Senhor? Por que você, homem de Deus, que foi levantado como Eli, você tem deixado se corromper? As coisas tá ficando agora, tá ficando tão, como se diz, tão rotineira. Você tá todos os dias na casa do Senhor, que virou rotina. Virou rotina você botar o seu uniforme, lá e Shuricanta, Elabaxai, que você atira de qualquer jeito, em qualquer canto. Nós temos que ter reverência, irmãos. Eu com meu manto, com meu talite, que é de oração, eu tenho um cuidado. Esses dias eu chamei a atenção do meu marido, porque eu deixei meu talite, que eu não costumo deixar em qualquer lugar. Eu deixei, na beira de uma cadeira a qual eu tinha orado. E o meu marido chegou e largou roupa em cima, eu já chamei a atenção dele. A gente tem que ter reverência com as coisas de Deus. Nós venhamos ter reverência dentro da casa do Senhor, Alai, Shurianda, Elabaxai, com a oferta de Deus. Muitos pastores estão se corrompendo. Muitas pessoas estão metendo a mão no dízimo, na oferta. Isso não é de Deus. Nós não temos que ser como os filhos de Eli. Ofni e Finéias, você vê mais adiante, estude essa palavra, a maneira que eles morreram, porque além de tudo eles pegaram a arca da aliança que estava no templo de Deus e levaram numa guerra, todo desconcertado, foram pelejar contra os filisteus. E Deus não estava no negócio, foi ali que eles morreram os dois. Depois Eli recebeu a notícia, a Nora, a mulher de Finéias, morreram também. Deus cumpriu com a palavra. E depois você vai estudando mais, você estude a palavra, irmãos. Eu peço que você estude para você aprender, para você se aprofundar e tirar como exemplos para os dias de hoje. Depois Deus cumpriu com a palavra, matou os dois filhos de Eli juntos. Eles morreram na batalha. Depois Eli e a mulher de Finéias receberam a notícia, morreram. Os descendentes teve a palavra do Senhor cumprida, porque os descendentes, parte dos descendentes e parentes deles foram mortos também. Uns foram mortos por Saul. A Elimeleque era sacerdote.
era bisneto de Eli. E Saul achou que eles tinham ajudado Davi a fugir. E Saul mandou matar ele e todos os sacerdotes que estavam com ele, no reinado ainda de Davi. Aí depois ainda ficou Abiatar. Só que Abiatar também foi morto, ele era sacerdote, ele se tornou sumo sacerdote e foi morto no reinado de Davi. Depois do reinado de Davi, que Salomão era rei, também foi morto. Então vai estudando a palavra e vai vendo, Deus cumpriu. Deus disse, os que me honram eu honrarei, mas o que me despreza eu desprezarei. E ele fez uma promessa aqui, que ele, toda a linhagem dele, iam ser afastado do altar de Deus. E foi. Nenhum que foi sumo sacerdote aqui vai estudando a palavra conseguiu, todos foram mortos, de alguma maneira foram mortos. Então que nós venhamos tirar o exemplo dessa história de Samuel. Samuel viveu no meio dessa imundície, no meio dessa sujeirada, mas não se corrompeu. Que nós não venhamos nos corromper nos dias de hoje, que as coisas de Deus não venham ficar corriqueiras, não venham ficar rotineiras, só porque você vai todos os dias na igreja, de domingo a domingo, as coisas vão ficando corriqueiras, rotineiras, e você vai perdendo o temor para as coisas do Senhor. Samuel não perdeu. Ele viveu no meio da prostituição, no meio da sujeirada, e ele conseguiu se tornar um grande profeta. Tanto é que aqui tudo, a palavra de Samuel não caía em terra, e todo Israel, Berseba, Dan, conheceu Samuel e foi confirmado por Deus que ele era profeta. Glória a Deus. E nós fomos levantados profetisas e profetas do Senhor nessa terra. Que na sua casa, mulher, você seja profetisa, você, homem, na sua casa, na sua igreja, seja o profeta. Que nós sejamos esses profetas e sacerdotes do Senhor. Amém, glória a Deus. Essa é a palavra que o Senhor me deu hoje, né? Que nós venhamos meditar. Glória a Deus. Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa palavra, obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem nos concedido. Essa pessoa que está com essa peça de roupa, essa fotografia, esse copo com água, que o Senhor venha consagrar, que no momento que beber dessa água, toda pessoa que estiver caída venha se levantar, que aquele que estiver doente venha se erguer do leito do hospital, essa esposa, esse filho que está com essa fotografia, com essa peça de roupa, Senhor, que venha trazer libertação, cura, em nome de Jesus eu consagro. Amém. Beba da água. Glória a Deus, né, irmãos? Que palavra, dá para ficar 1 hora pregando, né? Glória a Deus, é um ensinamento para todos nós, amém? Eu abençoo a todos na paz do Senhor Jesus.